Oi, boa tarde. Meu nome é Silvana. Nós somos um grupo de psicanalistas. Estamos aqui hoje para tratar de vários assuntos que chegam ao nosso consultório. Boa tarde, eu sou a Maristela. Eu sou Helena. Eu sou a Cristina. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Fátima. O intuito do nosso grupo reunido aqui é ajudar pais e adolescentes a passar por momentos muito difíceis da existência do adolescente e da criação dos filhos, sem dúvida nenhuma. Serão 11 episódios. Em cada um deles, a gente vai tratar de assuntos muito importantes, desde depressão, ansiedade, angústia, bullying, transtornos alimentares, automutilação, e que são assuntos que realmente importam para a gente hoje. No episódio de hoje, a gente vai tratar de automutilação. A automutilação é um comportamento intencional, porém complexo e multifatorial, que envolve a agressão ao próprio corpo. Embora seja um comportamento que pode ocorrer em qualquer idade, a gente sabe também que a automutilação não tem o intuito suicida, ok? Isso tem que ficar muito claro hoje. Tá? Embora, como a gente estava dizendo, embora seja um comportamento que pode acontecer em qualquer idade, ocorre principalmente na adolescência e início da vida adulta. Os tipos mais frequentes de automutilação são os cortes, né? Os socos em partes duras do corpo, né? Além das queimaduras e dos hematomas. Então, a questão que a gente vai discutir hoje é por que os jovens, e a maioria são jovens, se cortam e quais as consequências emocionais que levam o indivíduo a uma prática dessa. Então, Silvana, é muito interessante esse tema, porque a gente tem visto nos consultórios cada vez mais adolescentes que chegam realmente com essa questão da automutilação, né? A gente percebe que eles estão muito entristecidos, com muita angústia, e essa é uma forma de linguagem, né? O corte é como se ele estivesse colocando no corpo todas as emoções que ele não consegue lidar, raiva, frustração, sentimento de fracasso, no corte, como um alívio, é o que eles relatam para a gente, né? Como uma forma de expressar aquilo que eles não conseguem colocar para fora, ou o que eles estão passando, sentindo, as emoções. É uma fase que deixam de ser crianças para serem adolescentes e ainda não sabem direito lidar com esse turbilhão de emoções que essa fase geralmente proporciona, né? Helena. Pois é, neste momento da adolescência, o grupo é essencial como um elemento identitário, né? Esse jovem precisa se identificar com esse grupo. E, às vezes, esse sofrimento é gerado pelo próprio grupo. Né? Se ele tem um problema na escola, o grau de angústia que esse problema está causando, o bullying, que às vezes não é identificado pelos pais, ou às vezes até pelos professores e tal, angústias pessoais, porque é o início da sexualidade, mudanças corporais, um momento de depressão muito comum nessa fase da adolescência. Ele não é criança, mas ele sofre por ter perdido questões da infância e, ao mesmo tempo, ele não é um adulto. Então, ele fica nesse meio, e é um meio de muito sofrimento, porque o corpo é muito importante e, às vezes, o bullying vem pela gordura, pela magreza, por alguma dificuldade de verbalização. Enfim, são tão variados, porque a gente tem que lembrar que hoje tem as questões das redes sociais. Então, não é mais o bullying que se vê, né, mas é aquele bullying escondido, e que esse é o grande risco. E eles ficam nesse sofrimento e não tem outro canal, acaba indo para o corpo. E esse demonstrar esse sintoma no corpo faz a gente pensar e questionar e trazer para os pais essa observação, né? Observar o que está acontecendo com esse jovem, com esse adolescente, para detectar onde que está a causa dessa automutilação, porque isso é por acontecer situações e outras questões que ele não consegue falar, que ele não consegue
expressar em casa, ou por não ter abertura, ou por ele ter dificuldade. Então, ele demonstra isso no corpo. E os pais precisam estar muito atentos a isso e muito próximos e muito presentes na vida desses adolescentes para ajudá-los nessa situação que é muito difícil, né? Nessa fase da vida que é muito difícil para eles, né? E para os pais também, né? Sem dúvida. Então, seguindo na linha que a Cristina está trazendo para a gente, eu acho que muito importante, então, primeiro, os pais identificarem aquilo que foge da normalidade para aquele jovem, para aquele adolescente, considerando o comportamento dele diário dentro de casa. Então, a ansiedade ou a depressão dele, aquilo que fugir, na verdade, aquilo que fugir da normalidade, acho que vale a pena os pais ficarem atentos. E qual seria o papel desses pais, então? Acolher e escutar esse jovem, observá-lo, reconhecer que ele está com um comportamento muito diferente do que é habitual, dar espaço para ele falar. A gente sabe que eles têm dificuldade de fala, mas procurar de alguma maneira, pelos sinais, pelas mensagens que eles passam, o que está acontecendo. Os pais têm que estar atentos, naturalmente. Validar o sentimento dos filhos. Se ele está triste, não, você está triste porque você está triste. Reconhecer aquele sentimento, né? Avaliar se tem riscos à integridade dele, porque como a Helena e vocês comentaram, hoje como tem o bullying cibernético, a gente precisa ter muito cuidado se aquela criança, aquele jovem não está exposto a risco. Sim. Né? Em que pese ser virtual, existe muito risco também, aliás, mais riscos até, eu diria, do que quando é o presencial, né? O bullying antigo da gente. Fortalecer vínculos é muito importante nessa hora, vínculos reais, né? Proporcionar atividades reais, encontros de vínculos reais, para que esse jovem se sinta seguro e ele consiga compartilhar com os pais o que está acontecendo com ele. Sem dúvida, né? Eu acho que o que a gente está tentando esclarecer hoje é que, primeiro, o corte ou o machucado, seja ele qual for, ele sempre é um machucado resultado de uma dor afetiva e emocional. Essa dor afetiva e emocional, provavelmente, né, ela é resultado também, né, de um sofrimento que está relacionado aos pais, pode estar relacionado à relação com os pais, à relação com os colegas, né, a ele mesmo, né, de se identificar, como vocês mesmos falaram. Quer dizer, eu tenho que criar uma identidade, tenho que me organizar na adolescência. E muitos tentam se organizar e não se sentem igual a ninguém que eles têm em volta. Né? Porque tentar se identificar é muito complicado, porque todo mundo quer seu grupo, todo mundo quer suas coisas, né? Todo mundo quer ficar, né, junto com todo mundo. Então, essas questões emocionais são muito importantes e, como a gente mesmo falou, quando foge da normalidade, efetivamente, os pais deveriam ficar muito atentos. E o corte é um sintoma. Né? Um corte é o final da linha. E a gente precisa, quando chega aí, é porque muita coisa aconteceu. Então, os pais têm que ficar atentos. Não podendo ajudar, não tendo como ajudar, os terapeutas têm como ajudar. Tá? A psicanálise tem como ajudar, a terapia tem como ajudar os jovens. Ok? Muito obrigado por hoje.